Opa, maravilha! Seja bem-vindo ao aquecimento da jornada Resgate da Oficina Mecânica. Só para deixar você ciente, você que está aqui comigo hoje, vai ser um evento online gratuito que vai acontecer de 30 de maio a 5 de junho. Na jornada Resgate da Oficina Mecânica, eu vou ensinar você, dono de oficina mecânica, como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eduardo, você é louco? Sou. Quem me conhece sabe que eu sou e sabe que o negócio dá resultados, porque muitas oficinas já têm aplicado esse método aí. Então vamos lá, certo? Para fazer a inscrição para essa jornada, aqui no link da bio, você já clica ali tudo bonitinho, vai lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp e é só aguardar. Essas lives aqui que a gente vai fazer, segunda a sexta às 21 horas, a gente vai trazer um conteúdo bem bacana para dono de oficina. Semana que vem a gente vai ter convidados especiais aí, que muitos de vocês já têm contato, para trazer mais informação. Não vai ficar só da parte do Eduardo de maneira nenhuma, certo? Então vamos lá. Agora hoje, nessa terceira live aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou falar para você o seguinte: qual é a maneira mais efetiva de aumentar os lucros da sua oficina? Essa é um grande ponto. Qual a maneira mais efetiva de aumentar os lucros da sua oficina mecânica? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você o porquê você deve aumentar os lucros da sua oficina mecânica e aplicar o quanto antes. Se não, mais distante, você vai ficar ali de ter uma oficina organizada. Olha, parece incrível, mas eu fico impressionado a respeito do poder das palavras. Como às vezes a gente profere algumas palavras e sem ao menos perceber, você começa a trilhar o caminho daquilo que você fala. Por quê? Porque está dentro da sua mente. A gente tem aí a mecânica da mente, que é justamente o quê? A mecânica da mente, mecânica, nossa oficina mecânica em mente, que isso daqui é um ponto fundamental para o dono da oficina. Só que, infelizmente, o que acontece? O dono da oficina ele aplica muita energia para solução ali de problemas técnicos e às vezes esquece de dar o devido importância, o devido valor para quê? Para outros pontos dentro da oficina mecânica. Então, como eu vou falar hoje, né? A gente vai conversar aqui. Qual é a maneira mais efetiva de aumentar os lucros da sua oficina? Esse negócio aí de lucro na oficina é um negócio bem doido, né? Deixei aqui uma imagem para que vocês possam visualizar aí, que é o quê? É uma visão, ele é o dono da oficina, olhando para a oficina dele, que é um grande labirinto, né? E ele sempre olhando ali naquela linha reta. Mas é necessário o quê? Ele começar a entender que ele não pode, de maneira nenhuma, ficar dentro só daquela parte você enxergar e no dia a dia você fazer o quê? Você começar a entrar ali no labirinto e não saber o que é que você está fazendo para ter a sua oficina mecânica produtiva ao longo do dia. Você, dono da oficina, precisa entender que você precisa ter essa visão da sua oficina. Você precisa ter uma visão estratégica, você precisa ter uma visão do alto ali para você entender todos os obstáculos, tirar eles da frente e meter marcha para que você possa ter resultados e aumentar o lucro da sua oficina. Então deixa eu só começar antes com um ponto extremamente importante. Vai mandando aviãozinho aí para os amigos que é dono de oficina aí também, para estar convidando para eles, para ouvir um pouquinho acerca desse conteúdo. Vamos analisar o seguinte: dono de oficina é um empreendedor. Todos nós sabemos que aqui no Brasil é uma loucura empreender. Por quê? Porque aqui acho que deve ser o maior país no mundo que sofre com um monte de fatores externos que, de uma certa forma, se o dono da oficina não estiver atento, afeta internamente. A gente tem aí, querendo ou não, nesses últimos tempos, a gente tem pandemia, a gente teve governos anteriores, questão de corrupção, desvio de dinheiro, né? O país estava indo numa crescente, daqui a pouco caiu. Graças a Deus que a área da reparação automotiva é uma área muito abençoada. Graças a Deus, nós não sofremos tanto, porque assim, o que acontece? Às vezes quando acontece esses altos e baixos, né, o pessoal dificilmente troca de carro, mas aquele que troca de carro também tem uma demanda muito grande para poder atender
as oficinas mecânicas para que a gente possa ter aí trabalhos. Mas olha só, olha o que a gente vive ultimamente aí. Então a gente teve aí questão de corrupção, a gente teve aí a pandemia, que em algumas cidades chegaram a fechar oficinas e tudo mais. A gente tem aí agora, né, esse ano que é um ano bem doido, tem aí a guerra. Você sai de uma pandemia, daqui a pouco entra a guerra, que de uma certa forma aí atrapalha um pouco a parte externa, mas sempre acaba trazendo prejuízo da parte interna. A gente tem aí um ano, que a gente está com um ano de eleição, isso daí é um fator externo que de uma certa forma afeta muito forte a economia. Final do ano, meu Deus, a gente vai ter Copa do Mundo, final de novembro e início de dezembro. Então, assim, todos nós sabemos que quando chega perto daqueles períodos de Copa do Mundo, o que, que acontece? Aquela euforia toda. Por mais que você quer fazer a sua oficina funcionar, você vai depender de colaboradores que vai ficar naquele oba-oba, você vai depender de fornecedores, dependendo dos horários dos jogos, isso daí vai atrapalhar bastante. Agora, quando acontece tudo isso ao nosso redor, que tipo de decisão você tem tomado, dono de oficina mecânica? Quais as ações que você tem feito para que, de uma certa forma, amenize algumas coisas dentro da sua oficina mecânica, para que você não venha sofrer um impacto? Aqui em São Paulo, nós estamos aqui, a minha oficina, a Tagma Car Service, ela fica na cidade de Osasco, muito próximo daqui onde eu moro, é praticamente na divisa, mas aqui em São Paulo e a região da Grande São Paulo foi considerado serviço essencial, então nós não fechamos. Mas já foi feito várias ações para que a gente possa, porque a gente percebeu que o pessoal estava muito assustado e começou a cair ali o desempenho, né, do efetivo da oficina, mas a gente já começou a se movimentar. Deus foi tão bom que bem nessa época apareceu uma matéria da TV Record, graças a Deus a gente tem feito muitas matérias para a TV Record, e isso daí acabou ajudando para alavancar aí, né? A gente trouxe ações para ir retirar o carro do cliente, higienização do carro, né? Muito álcool gel, muito álcool líquido ali, levava um paninho, passava no carro do cliente. Então são ações que de uma certa forma amenizava. O dono da oficina ele tem que ter um poder de decisão muito rápido. Não pode vacilar nem um momento. Por quê? Se você ficar esperando, vamos ver que bicho vai dar, você pode sofrer um impacto muito forte dentro da sua oficina e trazer um prejuízo muito grande que pode levar um bom tempo para você se recuperar. Então vamos lá, vamos começar aí. Ontem eu fiz um comentário bem interessante, de uma certa forma também gerou uma certa repercussão. Algumas pessoas me mandaram mensagem, não só no direct, mas através aí, de mensagens do WhatsApp, a respeito de crenças, que eu falei algumas crenças. Então, já que o tema de hoje a gente fala assim, qual é a maneira mais efetiva de aumentar os lucros da sua oficina, é necessário entender que dono de oficina tem muita crença que impede dele ter ali uma oficina lucrativa, dele ter um crescimento de uma certa forma muito interessante. Eu acabei citando mais alguns pontos aqui que eu quero trazer para você, mas eu preciso trazer uma informação bem interessante para vocês. O produto que a gente tem ali, que é o da mentoria em grupo, que chama Mecânica da Mente, é um ponto que eu gostei muito de estudar. A parte comportamental das pessoas, né, como as pessoas reagem. Só que antes de eu estudar as pessoas, o primeiro aí a ser estudado foi eu mesmo, né, para fazer algumas mudanças, fazer algumas alterações, porque eu não estava tendo resultados dentro da Tagma, nem com questão de liderança, e eu precisava mudar, sendo que assim, eu sempre me atentei muito para cuidar muito bem dos clientes. Então, eu comecei a estudar isso, eu comecei a ter acesso a muita informação, né, sobre neurociência. Isso é extremamente importante. Eu não vou falar para o dono de oficina estudar sobre isso, porque ele não vai estudar, mas eu preciso passar para vocês algumas informações do seguinte: é normal de todo ser humano você começar a contar histórias para você mesmo e você acreditar, para que você, por exemplo, quando você tem alguma coisa que você precisa fazer dentro da sua oficina mecânica, você, sem você perceber, você começa a contar histórias para você mesmo.
Por exemplo, quando eu comento com um dono de oficina, qual é o tipo de ação? Você precisa organizar a sua oficina? O que você faz? Eduardo, não tenho tempo. Então, isso é uma história que ele está contando para ele mesmo de que ele não tem tempo. Então, ele acredita, mas de uma certa forma é uma reação que existe dentro do nosso cérebro para que a pessoa não venha fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, sabe aquele negócio do regime? A pessoa cria na cabeça, não, eu vou fazer, vou melhorar minha alimentação. Só que ela nunca faz. Ela sempre fala que na segunda-feira vai fazer, mas não faz. O que, que acontece? Dentro da nossa mente, quando você começa a estimular mudanças, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a ativar sensores na sua mente que, de uma certa forma, vai negar que aquilo aconteça. Por quê? Porque o ser humano gosta ali de conforto, ele gosta da zona de conforto, ele gosta de não fazer muito esforço. O esforço que a maioria dos seres humanos gosta de fazer é gastar energia para buscar alimento, gastar energia, né, para procriação, uma coisa ou outra. Isso daí é normal de todo ser humano, mas isso também. Então, às vezes, quando é necessário você fazer alguma coisa para que você tenha melhorias dentro da sua oficina mecânica, ou até na sua própria vida, você tem estímulos mentais que bloqueiam isso. Sabe quando você começa a fazer alguma coisa, então assim, por exemplo, você aplica muita energia na oficina mecânica, por quê? Na solução ali dos problemas dos carros. Por quê? Porque você precisa que aquele carro saia de lá. Então você canaliza toda a sua energia naquele ponto. E você desconsidera que outros setores dentro da oficina é muito importante. Vamos lá. Para você aumentar a lucratividade de maneira eficiente dentro da sua oficina, o que, que é necessário você fazer hoje? Por que, que eu trouxe esse conteúdo inicial falando acerca da mentalidade? Porque se eu falar para você, você vai ter que começar a fazer a relação de todos os números, custos fixos, variáveis da sua oficina, você vai ter que começar a fazer. Se você não tem esse controle, você vai começar a fazer, você vai contar 1000 histórias para você mesmo para você não fazer isso. Olha só que interessante. Falando isso, eu lembrei que agora no final da tarde uma cliente foi buscar o carro. Meu, e ali ela é muito, ela tem muita facilidade com a rede social. Ela tem muito, assim, no caso ela parou de movimentar um pouco, mas assim, ela não tinha problema nenhum em mostrar o rosto dela, em falar o que ela estava pensando, essas coisas, o que para nós às vezes é muito difícil. Eu falei para ela, eu falei, você precisa aproveitar essa sua facilidade, por que, que você não se torna uma empreendedora? Vende alguma coisa para mulher, bijuteria, sapato, bolsa, roupa, você vai vender com muita facilidade. Aí ela falou assim, ó, deixa eu contar um negócio para você. Eu tenho muito medo e não sei o que. Ela começou a contar histórias para ela. Olha a história que ela contou para ela mesma. Tudo bem, eu vou começar um negócio desse. E se der errado? Você vê que a pessoa, a mente dela, ela já trabalha para fazer com que ela não se movimente para fazer as coisas. Sempre encontra dificuldade para romper e fazer aquilo. Aí eu falei para ela, mas por que, ao invés de você pensar se der errado, e se você pensar assim, e se eu estourar? E a hora que esse negócio der certo? Como vai ser? Será que eu estou preparada para isso? Meu, isso aqui vai trazer muito benefício para mim. Eu não vou ficar preso naquele meu trabalho. Eu vou ter uma certa liberdade. Então, para o dono de oficina é justamente isso. Precisa aprender a trabalhar a mente. Para quê? Para que realmente você usufrua dela com propriedade dentro da sua oficina mecânica. Se você começar a não analisar, se você fizer dessa maneira aqui, com esse labirinto aqui, se você sempre olhar a sua oficina naquele raio ali, jamais você vai ter uma lucratividade eficiente. Se você não subir e olhar ela de cima e ver. Eu quero trazer muitas informações nessa noite aqui, além de falar um pouquinho das crenças que limitam aí os donos de oficina. Eu quero trazer também o seguinte, não deixa de se inscrever, quem ainda não se inscreveu aí, da jornada Resgate da Oficina Mecânica, que é aquele evento 100% online gratuito que vai acontecer de 30 de maio a 5 de junho. Não se esqueça aí de se inscrever. Vamos dar sequência. Quais são as crenças que permeiam os donos de oficina mecânica? Olha só. Eu mapeei e fiz assim, algumas anotações exatamente. Já está falando aí, pensamento sempre
positivo. Tem um livro bem bacana aqui que eu comprei, que eu estava lendo, que chama assim. Ele tava aqui. Eu trouxe pra cá. Atitude mental positiva. Meu, como é bacana você trabalhar isso no seu dia a dia. Trabalhar isso daí vai trazer muito fruto, sem dúvida nenhuma, certo? Então vamos lá, ó. As crenças que eu consegui mapear, que eu ouço muito. Histórias que dono de oficina conta para ele mesmo. Ele fala assim, olha, Eduardo, se minha oficina crescer, eu vou ter mais trabalho e preocupação, então deixa do jeito que tá. Tá bom. Então, assim, você vê que ele conta para ele tem um baita do potencial, ele pode crescer, mas ele prefere ficar o quê? Na zona de conforto. Ele fala assim, meu, você já está tendo muito problema com o colaborador, imagina quando eu tiver precisar contratar mais. Vai virar um inferno. Se a minha vida hoje já está um inferno. Essas são as histórias que eu escuto de dono de oficina mecânica. Então é muito triste ouvir isso, sendo que assim, quando você sai para empreender ou ter uma empresa, é para trazer benefícios, é para trazer bênção. Então isso daí tem que romper. Então vamos passar para o seguinte, ó. Uma outra crença. Meus funcionários não se importam com o sucesso da oficina. Se isso acontece dentro da sua oficina, a culpa não é deles. A culpa é do dono da oficina. É ele o responsável, de uma certa forma, para fazer a oficina, né, ter sucesso e aí sim engajar eles dentro disso. E como que o dono da oficina vai fazer? Ele vai ter que ver estratégias, ó, o olhar da oficina por cima. Ele vai ter que ter uma estratégia para engajar esses colaboradores, engajar o time para que eles entendam a respeito do quê? De que é muito importante isso daí, de que é importante eles também. Mas assim, a responsabilidade maior de estar sempre com muita fome, muita vontade de fazer a sua oficina prosperar, a sua oficina crescer e ser uma oficina lucrativa, é sua, dona da oficina. Olha outras histórias que dono de oficina conta para ele mesmo. Eduardo, do jeito que tá bom. Existe uma frase que diz o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. Sabe aquele negócio? Pagando as contas tá bom, tá bom. Aí eu conseguindo serviço, tá bom. E ele não procura se mexer. Então é uma crença que ele começa a falar assim. Você vê que esse negócio das crenças é tão doido, e é verdade, porque assim, tem muita gente que fala assim, meu, pagando as contas tá bom. A vida dele vai cercar só em cima daquilo, ele vai conseguir pagar o aluguel, ele vai conseguir pagar os colaboradores, ele vai conseguir pagar as contas da oficina, ele vai conseguir pagar um negócio ou outro dele e pronto. Ele colocou na cabeça dele que pagar as contas tá bom, então aquele ciclo que ele vai vivenciar vai trabalhar justamente em cima disso daí. Tá? Outro ponto aí, ó, que eu consegui mapear. Se quiser que algo seja bem feito, faça você mesmo. Ó, e ó, o Brena falou um negócio. E quando nem paga as contas. Eu vou falar até um negocinho aqui muito importante, um pouco mais para baixo, que assim, eu escutei muito, principalmente no dia de hoje, de alguns áudios de amigo dono de oficina mecânica, e que é um perigo, tá? Aquele negócio do se quiser fazer algo bem feito, faça você mesmo. Isso é uma crença que dono de oficina, mas assim, tem que aprender a delegar, tem que aprender a delegar com propriedade, ter o descritivo de função, e a pessoa que estiver executando o serviço, ele vai ter que executar de acordo com o que está escrito nesse processo interno da oficina mecânica. Outra coisa, na hora de aplicar processo interno dentro da oficina mecânica, que eu mais ouço, ah, mas isso daí não funciona. É uma história que o dono da oficina conta para ele. Ah, mas isso daí as pessoas não respeitam. Não respeitam porque o dono da oficina não vê a melhor forma de aplicar isso daí. Então você vê que sempre o pessoal está fazendo o quê? Está contando histórias para eles mesmos. E se ele conta, ele acaba burlando a mente dele, fazendo com que não tenha resultado positivo. Essa é forte, hein? A oficina precisa do olho do dono, né? Sabe aquela história do o olho do dono é que engorda o gado? Meu, a oficina não pode ser assim. Não pode viver dentro desse ciclo vicioso maldito de que muita gente fala, é o olho do dono da oficina que engorda o gado. De maneira nenhuma. Você tem que criar um processo dentro da sua oficina para a oficina girar com você
ou sem você dentro da oficina. Na Tagma acontece muito isso daí. Eu estou trazendo essas informações a respeito das crenças que eu uso e eu vou passar. Ó, não posso largar meus clientes. O cara fica amarrado ali. Ele não deixa nem os colaboradores, às vezes, atender um cliente ou outro. Né? Outra crença que é muito forte para dono de oficina: centralizador. Tudo tem que passar por ele. Tudo, né, é ele. Ele acaba, de uma certa forma, criando um ambiente tão desagradável que, assim, os colaboradores não têm uma confiança para poder executar. Então, assim, quando você começa a delegar e delegar com eficiência, é aonde as coisas começam a acontecer. Mas vamos falar aqui, fiz questão de trazer. Como que você muda isso? Começa a analisar o que é que você está falando. As suas palavras são palavras de bênçãos ou são palavras de maldição? A Bíblia diz que a terra ela foi criada como? Ela foi criada pelo poder da palavra de Deus. O que Deus falava? Haja luz, houve luz. Haja separação entre terra e água e houve. Então, assim, tudo que Deus falou através da palavra aconteceu. E nós também temos esse poder. Porque aquilo que você fala, a Bíblia também fala. O que a boca fala, o coração está cheio. Se você está cheio de desesperança dentro do seu coração, automaticamente o que você vai colocar para fora é justamente a sua pregação vai ser essa. Vai você falar só de coisas ruins. Mas a partir do momento que você se enche de coisas positivas e você começa a falar isso, por exemplo, ficar próximo de uma pessoa que está reclamando, não, inverte a situação, começa a mostrar os benefícios, começa a falar o quanto você é grato, porque até gratidão pelos problemas que passamos faz elevar o nosso nível, certo? Então, isso daqui foi algumas coisas, algumas histórias que eu vejo dono de oficina contando para ele mesmo e que precisa rapidamente sair da mente para que tenha resultados diferentes. Agora eu quero entrar aqui no ponto, é que a gente está falando de qual é a maneira mais efetiva de aumentar os lucros da sua oficina. Eu não vou conseguir explanar muito, né? Mas nas aulas lá, da jornada do resgate da oficina mecânica, vai ter muito mais coisa. Eu quero falar um dos pontos. Qual é o primeiro cliente da sua oficina mecânica que você atende? Você consegue dizer no chat aqui, dono de oficina, qual é o seu primeiro cliente que você costuma atender no dia a dia? Que você precisa, de uma certa forma, trabalhar ele para que ele ajude você a aumentar a lucratividade da sua oficina. O primeiro cliente que você tem são seus colaboradores. Existe uma frase muito bonita que é o seguinte: você cuida dos seus colaboradores, os seus colaboradores cuidam dos clientes. Olha, ó, exatamente. Seus colaboradores cuidam da sua oficina, cuidam dos seus clientes, e aí existe aquele ciclo onde você consegue aplicar. Quando a gente fala de aumentar a lucratividade da oficina, a primeira coisa que vem é: se eu perguntasse para cada um de vocês, qual é a ação que você toma para você aumentar hoje o valor de mão de obra da sua oficina? O motivo que mais tem e que mais o pessoal fala é o motivo do quê? Ah, tudo está aumentando, eu preciso aumentar. Então vamos lá, ó. Você precisa trazer para o seu cliente uma percepção de valor do qual ele não venha perceber que alguma coisa está perdendo, ou qualidade, ou que está sendo, de uma certa forma, diminuído. Ele precisa entender o quê? Eu vou contar uma experiência, porque tudo que a gente vive é experiência. O cliente, quando ele vem nas nossas oficinas, ele passa por uma experiência, seja ela positiva ou negativa. Que tipo de experiência você está proporcionando para o seu cliente? Eu e a Roberta tinha um restaurante próximo da Tagma, do qual a gente almoçava ali. Gosto muito do ambiente, gosto muito da comida. Só que o que aconteceu? Quando começou esse movimento das coisas aumentarem e tudo mais, ele aumentou o valor do prato, só que ele diminuiu assim, não diminuiu a qualidade, mas ele diminuiu, por exemplo, se antes o bife vinha um bife grande, ele começou a fazer um bife que era praticamente um carpaccio, né? Era só aquele filetezinho, a gente às vezes até brincava, não, veio só o cheiro do bife aqui. E tanto eu quanto a Roberta, a gente teve essa percepção. Ele aumentou o valor e veio uma quantidade menor de comida. Não perdeu a qualidade, mas aquilo ali chamou a nossa atenção. E aí a pergunta que fica é: será que se ele aumentasse o valor,
mas ele permanecesse ali com uma quantidade bacana, será que eu deixaria de ir lá? Nós deixamos de comprar almoço com ele por conta disso. Eu não dei esse feedback para ele, por incrível que pareça, mas eu comecei a trazer para dentro da Tagma. Então, o momento que a gente está vivendo, para a gente aumentar a lucratividade das nossas oficinas, a gente tem que entregar mais para os nossos clientes. O que é entregar mais? Não é só simplesmente ir lá e aumentar o valor. Não, você precisa entregar mais para o seu cliente. Você está entregando já algo, já logo de cara, quando o seu cliente entra em contato com você na oficina, seja através de mensagem ou presencialmente, você já está entregando para ele algo de valor antes mesmo dele deixar o carro? Eduardo, o que é entregar algo de valor antes mesmo do cliente deixar o carro na oficina? Pois bem, um dos pontos que mais chamam a atenção e fazem os clientes deixar os estabelecimentos é o mau atendimento. Então, se você melhorar o seu atendimento já praticamente ali quando ele entra em contato ou através de telefone, mensagem ou presencialmente, se você já começar a entregar algo a mais, totalmente diferente, você fazer um atendimento diferenciado, o que vai acontecer? Você já vai estar entregando para ele, ele já vai ter uma percepção de valor. Quem é que não gosta de ser bem atendido quando chega no estabelecimento? Esses dias, olha só o que é entrega, né? Nós temos um amigo, um cara espetacular, o Lincoln, e ele faz parte ali de uma equipe que gerencia uma cantina muito tradicional daqui de São Paulo. E eles prezam muito isso daí, tá? Eles prezam muito a questão do atendimento ao cliente. E eu falei para o Lincoln, porque aí a gente estava lá no treinamento Master BMW, aí o Paulo lá de Barretos estava para cá, o André também estava lá, e o que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte, assim que terminar o treinamento do sábado, vamos jantar numa cantina bem bacana de um amigo nosso? Aí ele falou, não, vamos lá, tal, não sei o que. A gente foi jantar nesse estabelecimento. Que atendimento espetacular. Veio primeiro aquela pessoa que nos recepcionou, direcionou até a mesa, trouxe o cardápio, veio um garçom, ele apresentou o garçom, ele falou, esse daqui é o Ismael, ele vai ser o responsável para estar tirando aí esclarecendo as dúvidas, se vocês tiverem, e anotando os pedidos de vocês. Porque, olha só, ele trouxe o garçom, ele apresentou, falou o nome do garçom, e o garçom muito sorridente ali, espontâneo, muito claro, ele falou, se vocês têm alguma dúvida, vocês já conhecem a casa? Eu falei, não, nós não conhecemos a casa. E ali ele começou a explicar quais eram os pratos principais, ele falou, esse daqui é muito bom, tem uma saída. Olha só que entrega. Agora, que tipo de entrega a gente está dando para os nossos clientes? Quando ele entra em contato com a oficina mecânica, qual é o tempo de agilidade de retorno para ele? Ele entra em contato, às vezes tem uma secretária ali, a secretária fala assim, não, peraí só um instante, eu vou anotar aqui e eu te retorno. E às vezes você leva 2, 3 horas para você retornar para o cliente. Isso é entrega? A percepção de valor ali da experiência do cliente dentro da oficina vai ser muito ruim. Então, o que acontece? Vamos lá já para o plano de ação para você não vacilar e conseguir aumentar a lucratividade da sua oficina. Qualquer cliente que entrar em contato com você retorne rápido. O quanto antes. Até telefone dentro da oficina. Não deixa passar no máximo o terceiro toque. Tenha sempre ali um telefone ou próximo de quem faz esse tipo de atendimento. Se você vai sair, deixa próximo de algum mecânico que possa fazer isso com excelência. No atender sempre daquela maneira. Tagma, bom dia, é o Eduardo. Aí você já personalizar, criar uma identificação para que quem estiver, o cliente que estiver do outro lado, ele já fala, opa, eu estou sendo bem atendido. O cliente, você chega assim, opa, amigo, tudo bem? Bem, quem está falando aqui é o Cristiano. Ô, Cristiano, tranquilo? Como é que você está? Você se importar com o cliente. Não é aquele negócio básico. Boa tarde. Tudo bem. Sabe, o tom da voz morto. Não coloque intensidade, coloca vontade. Você já vai estar entregando valor para o seu cliente e ele vai perceber isso.
ele vai ver que tem uma pessoa muito confiante do outro lado. Confiança no atendimento. O cliente chegou até a oficina, você se direcionar até ele, você dá um bom dia, você agora que a gente pode voltar a pegar na mão do cliente, você pegar na mão do cliente com firmeza, olho no olho. Isso daí é extremamente importante. Isso é algo muito forte para você já se conectar com o cliente. Você já está se entregando, você está abrindo ali o seu tempo, porque é aquele, sabe aquele tal negócio de quando vem uma visita na sua casa? O que acontece? Você vai lá, abre a porta para a visita, você recebe ela bem. Você fala assim, por gentileza, entra, fique à vontade. Então, assim, dentro da oficina, o cliente chegou, personaliza um atendimento. Eu comecei a trabalhar uma forma que começou a dar muito resultado, porque eu sempre gostei muito. O cliente é o centro da Tagma. O cliente é o centro da Tagma não significa que ele manda na Tagma, não. Faz o que quer da Tagma, não. Ele é o centro porque todas as nossas atenções estão voltadas para que ele seja respaldado do que realmente ele precisa, porque os especialistas na parte técnica ali somos nós que vamos entregar para ele a melhor opção de manutenção para o carro dele. Então você vê que é um negócio muito importante essa questão do atendimento ao cliente. Né? O cliente chegou, você ter ali um local do qual você faça um cadastro dele. Se já é cliente da casa, mesma intensidade, não faça diferenciação entre um cliente novo você meter energia 100 e o cliente que já é da casa você meter energia 50. Não, mesma intensidade, toda vez que ele vier, coloca intensidade, coloca vontade, coloca-se à disposição a ouvir o cliente. Isso é muito importante. Tem um livro que eu li ele através de uma indicação, que uma pessoa falou, eu li esse livro, eu achei muito legal e eu acho que você vai gostar dele. É o jeito Disney de encantar clientes. Ali, você começa a entender como aquela magia do mundo, né, da Disney, atrai tanta gente do mundo inteiro. E sempre existe uma estatística que quem visita os parques da Disney, 70% retorna. Então, assim, não fique em uma vez só, fique em uma, duas, três, quatro. Sempre que tiver uma oportunidade, a pessoa. Por quê? Porque a experiência que ela teve lá foi muito boa. Olha só, abrir a mente. A gente começou falando no início da nossa live aqui sobre a mentalidade de dono de oficina, abrir a mente, parar de enxergar a oficina dessa maneira, começar a enxergar dessa maneira, sair um pouquinho aqui da parte técnica, aqui, ó, sair um pouquinho desse ambiente, começar a sentar nos outros ambientes para conduzir melhor a sua oficina da maneira como realmente tem que ser. Lá na mentoria em grupo da Mecânica da Mente, eu sempre falo que tem uma aula muito importante que eu falo que dentro do dono da oficina tem 3 pessoas, que assim, é o técnico, é o administrador e o empreendedor. O técnico é aquele que é o responsável por executar o serviço, o administrador é o que vai cuidar do dinheiro, e o empreendedor sempre ele vai querer, né, trazer ali novos clientes, fazer prospecção, fazer melhorias no ambiente, fazer com que a oficina se torne muito atrativa. Só que o que acontece? Esses 3, técnico, administrador e o empreendedor, eles precisam estar equilibrados. Mas a maioria das oficinas você vê ali a parte técnica, o dono da oficina empenhado 80%, 10% no administrativo, 10% na parte do empreendedor. E o que acontece? Não tem resultados satisfatórios. Os números, na hora que você monta um orçamento, é extremamente importante para que você entenda e tenha lucratividade. Esse trabalho que a gente faz de cuidar aí de donos de pequena e média oficina mecânica, quando a gente olha, me manda aí os orçamentos. Tanto eu, quanto a Roberta, quanto o pessoal da equipe que nós temos, a gente formou um grupo, então assim, eu pego o orçamento, eu olho, eu vejo os custos, eu vejo o valor de mão de obra, eu falo, meu Deus, esse daqui está numa situação muito difícil. Então, quando você aplica lá na Tagma, eu tenho a minha função é atender os clientes, a Luana monta o orçamento e eu faço a revisão. Tem orçamentos ali, tem propostas de serviço que eu olho 1, 2, 3, 4, 5,
calculadora, faça o cálculo, isso, aquilo, para se tornar interessante e lucrativa. Ó. Olha, o Virgínio está falando aí, ó. Atendimento com excelência. O bom, ele é inimigo do ótimo. Né? O que separa o ordinário do extraordinário? O ordinário é a média. É o que todo mundo faz. Agora, o extraordinário é o que você entrega para o seu cliente para que ele tenha essa percepção e o valor que você fizer da proposta de reparo do veículo dele, ele entende que vale a pena investir. Né? Hoje, boa parte dos donos de oficina está cercado de um monte de oficina. Agora, o que você tem de diferencial? Sendo que a média está cheia. O mais do mesmo está cheio. O que você oferece de diferente para o seu cliente para que ele se sinta atraído em executar o serviço com você e outro, pagar a mais do que ele pagaria nas outras oficinas? O que é? Um outro ponto que eu escuto muito de dono de oficina quando eu vou conversar com ele a respeito de mudar, personalizar o atendimento ao cliente, ele fala assim: Eduardo, aqui na minha região, esse é um negócio que eu mais ouço. E eu sei que não é só um segmento da área da reparação automotiva. Então vamos lá. Você faz o seu cliente, você faz a oficina, você faz o nome da sua oficina para que ele tenha um bom desempenho e seja atrativo para que traga os carros na tarde. Eu tenho ali, ó, olha, vamos lá, Bena, eu, de uma certa forma, assim, é que no caso, a oficina do Bena é enorme, é muito grande, então eu imagino que ele deve ter ali um orçamentista, alguma coisa assim, mas o dono da pequena e média oficina, Bena, ele tem que, não é questão, é investir tempo para poder ter lucratividade melhor. Assim, quando eu olho, às vezes, orçamentos eu falo assim, me manda uma ordem de serviço aí para analisar um. E ali a gente enxerga, né? Por exemplo, hoje o que mais se fala é o seguinte: nós somos prestadores de serviço. Nós temos que ganhar. Qual é o ponto forte de quem presta serviço? É peça ou mão de obra? É mão de obra, prestador de serviço. Peça é complemento. Só que o complemento que a gente oferece para o cliente para entregar com excelência, a gente tem que ter uma margem e você colocar uma margem muito interessante. Senão, na hora de você olhar o orçamento, você está sendo participante da manutenção do carro do cliente e não está nem vendo. Uma pessoa que troca uma embreagem num Celta, cobra ali 20% a mais do valor da peça. Pega ali quanto que é uma média de um kit de embreagem num Celta, sei lá, R$250. Aí o cara vai colocar lá mais 20%. Meu, quanto vai dar? Se o cara parcelar esse serviço em 3 vezes, já foi embora. Então, assim, aí ele cobra lá mais R$200, 250 de mão de obra. Esse serviço morreu. Se ele não tiver uma estratégia para ele entregar um algo a mais para o cliente, não verificar se tem outros pontos no carro que precisa ser visto, esse carro vai se tornar um problema para ele, até pela questão do tempo do carro, seja ele no elevador, ou seja ele em cima do cavalete para executar. Né? O Bena falou um negócio que me chama a atenção também, que é acerca do perder tempo. Bena, muitos donos de oficina, eles perdem muito tempo dentro da oficina, com muitas outras coisas também, e que traz um prejuízo imenso e que precisa ter total atenção. Por isso que eu falo, na analogia que eu aplico lá na mentoria, é o quê? O técnico ele vai estar aqui, o administrador é o painel de instrumentos do carro e o volante, e quem senta aqui é o empreendedor. Então, quando ele não dá a devida atenção aqui para o painel de instrumentos, se está tudo certo, se o financeiro está bom, e se não der margem para ele sentar de vez nesse ponto aqui, ó, segurar a mão no volante, sentar e falar assim, eu quero que a minha oficina tome esse rumo, o que vai acontecer? Não vai ter destino bom. Sabe que muitas vezes senta nesse banco para conduzir aqui a oficina? Nessa analogia, o cliente, ele senta, ele comanda, ele faz do jeito que ele quer. E é onde muitos donos de oficina acabam ficando tristes, sem energia. Atendimento ao cliente é um fator essencial que faz com que você aumente a questão aí da margem de lucro da sua oficina. Você entrega presente para os seus clientes? Você entrega
um algo para ele quando você finaliza o serviço. Você lava o carro do seu cliente, você entrega algum presente, por exemplo. Estou hoje aqui com patrocínio aqui, eu recebi essa caneca aqui do meu amigo Carlos, da Cantec, lá de Guararema. Você entrega um presente desse para o seu cliente? Se você for lá na internet, lá nos brindes, quanto você vai pagar para você comprar isso daqui na hora que finalizar, você lavar o carro do seu cliente e entregar uma caneca dessa para ele? Percepção de valor. Se o cliente ele faz uma revisão, olha o que é a mente. Se você faz uma revisão no carro do cliente, o carro não tem nada, não tem falha, não tem barulho, ele veio para fazer uma preventiva na sua oficina. O carro entrou, você passou ali a estimativa de valores para fazer o reparo, você fez o reparo e entregou o carro para ele. Ele entrou e saiu. A percepção dele é de que não foi feito nada no carro. Ele sabe que foi feito porque ele confia no seu serviço. Mas a percepção mental dele é de que não teve nada. Não tem nada que chama. Então, quando você lava um carro, quando você entrega um presente para ele, a percepção dele, ele fala assim, caramba, meu, ele se preocupou realmente comigo ao ponto até de me presentear. Você vê que, tipo assim, a experiência que o cliente tem nas nossas oficinas, tem um tópico na mentoria, um grupo que eu falo, eu não posso passar para vocês porque isso é a cereja do bolo. Quem participa sabe que é o quê? É um algo que quando eu passo e é aplicado, rapaz, é uma bomba atômica. E tem tido muitos resultados aí nas oficinas. Antes a oficina falava assim, meu, se eu colocar mais de 40% na peça, que o cliente não faz, não me ferrando. Aplicando esse método e fazendo o que precisa ser feito ali na qualidade, a excelência do atendimento ao cliente, você consegue passar e o cliente paga e paga com prazer. Percepção de valor. Olha só, mestre Lincoln acabou de entrar aí. Eu falei, Lincoln, caramba, falei agora há pouco de você. A respeito lá do atendimento que foi feito quando eu fui lá no restaurante e que eu fui muito bem atendido por uma pessoa que entrou e que direcionou um garçom. Só complementando aí, já que o Lincoln entrou e eu falei dele agora há pouco, o Paulo de Barretos, da ATSI, ele até comentou com o rapaz, ele falou, vocês não dão treinamento de atendimento lá em Barretos, não? Você vê a importância ali do atendimento ao cliente, certo? Olha lá, olha que legal, olha o Bena falando aí que ele aprendeu, né, a entregar. Quando ele entrega o carro para o cliente, ele está dando um chocolate para o cliente. Fala, Bena. Meu, você não vê que a pessoa, meu, se for mulher e mulher gosta de chocolate, aí bateu o carimbo de atingir. Olha só que legal. O cliente ele chega com uma expectativa para nós, certo? E quando você consegue, qual que é a expectativa que você precisa suprir? O carro chegou falhando, você vai ter que eliminar a falha. Agora, e se você puder superar a expectativa do cliente, você entregar um algo a mais? Então, o cliente chegou lá para fazer um serviço lá na Bena, serviços especiais, a expectativa do cliente é de que realmente eles resolvam o problema. Agora, e além da expectativa, é ser presenteado com chocolate. Então, isso daí traz uma percepção para o cliente de que ele realmente está sendo muito bem cuidado. Atendimento ao cliente é um ponto muito forte, é uma maneira muito efetiva para você aumentar o lucro na sua oficina mecânica. Qual é o atendimento? Qual é a personalização? Qual é o tipo de serviço que você tem dentro da sua oficina? Eu faço muito essa pergunta para os donos de oficina mecânica. O que eu ouço é o mais do mesmo, que é o quê? Serviço de qualidade. Gente, serviço de qualidade é obrigação, não é diferencial. Você não pode falar que a especialidade da sua oficina é o quê? Serviço de qualidade. Meu, isso é obrigação. Um mínimo. Se você perguntar para o cliente, você está trazendo o carro aqui, o que você espera de mim? Serviço de qualidade. Você vê que é o mínimo da expectativa dele, é um serviço de qualidade. Então tem que ser o quê? Tem que ser algo totalmente diferente. Vamos falar um pouquinho mais aí, mas para a gente já se encaminhar para o fim da nossa live aí, desse bate-papo bem bacana que toda noite, a gente vai continuar. Amanhã às 21 horas nós teremos, sexta também, final de semana não, mas a gente retoma na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta,
com convidados especiais aí para trazer uma informação bem bacana. A gente vai ter também a participação de quem participa da mentoria da mecânica da mente, né? Tem alguns integrantes aqui, então sem dúvida nenhuma, ó. O Ricardo Brasil está falando que ele gostou muito, viu? Olha só, você vê a questão da percepção. Vamos citar mais algum ponto aqui. Quando você chega, ó, o Lincoln está fazendo um comentário aí espetacular. Aí. Lincoln é um cliente que procurou a nós através da rede social e ele acabou se tornando um amigo muito próximo. Você vê que a conexão com o cliente, esse negócio do atendimento ao cliente é tão impressionante. O que acontece? Traz uma proximidade que vai muito mais além do que aquele relacionamento, né, de empresa e cliente. Não, é parceria mesmo, é proximidade, é intensidade para quê? Para atender de acordo com e elevar a expectativa dele e suprir a necessidade do cliente. Vamos falar um pouquinho mais de personalização no atendimento ao cliente. Qual é a sensação que você tem quando você é mal recepcionado no local? Que a pessoa não dá a devida atenção. Tem um determinado local que eu sempre via seu pessoal falando e eu fui comprovar. Eu entrei lá para pegar um equipamento dentro dessa oficina para fazer um teste e quando eu entrei, um dos componentes ali, e assim, eu não estava conseguindo visualizar uma pessoa, e tinha um rapaz trabalhando. Eu falei assim, boa tarde, amigo, tudo bem? Fulano tá aí? Não, ele não teve nem a capacidade. Olha que é um dos donos da oficina. Né, porque são 3 sócios. O cara simplesmente ele não tirou nem a cabeça para olhar para mim e falar assim, boa tarde, tudo bem. Ele deve estar ali dentro, dá um pulinho ali. Não, ele não fez isso. Então, assim, qual que é a percepção que você tem? Uma certa feita, eu fiz um telefonema para uma oficina que participa aí da mentoria. E o que aconteceu? A pessoa que atendeu, ela atendeu com uma certa braveza. E aí eu conversei com ela depois. Eu falei, quem tá falando é Eduardo, mudou o tom. Nossa, Eduardo, que bom falar com você e tal. E eu conversei, tem que tomar muito cuidado. Cada vez que o telefone tocar, vira a chave. Você está passando por um momento difícil, está um momento de uma certa tensão ali dentro da oficina, muda ali, muda como a gente fala, muda a chave, muda o padrão. Vê que ali é uma excelente oportunidade que você pode estar recebendo. O que vai acontecer? Você pode estar ali com uma baita de uma oportunidade e você atender bem. E ali eu falei, não atende mais desse jeito, pelo nome de Jesus. Porque isso aí você pode perder uma grande oportunidade. Eu tenho depoimento de vários clientes. Falam, eu fui tão bem atendido, tão bem esclarecido no primeiro atendimento que eu fiz questão de levar o carro. Agendamento, né? Quando se fala acerca ali de você cobrar o diagnóstico, por tudo que você entrega, né? Vamos entrar nesse ponto aqui rapidinho, né? Geralmente, quando o cliente vem pela primeira vez, olha a escalada da jornada do cliente para chegar até a tarde. Às vezes ele procura pela internet, nós estamos ali na primeira página, na região ali de São Paulo, ali Osasco, ele olha o site, ele assiste alguns vídeos, ele entra na rede social, ele vê qual que é o padrão de serviço que a gente executa. Então ele vai ver ali, eu sempre falo que o Instagram para a oficina mecânica é vitrine. Por quê? Porque ali ele vai ver os serviços que você executa e é muito bom, que é um passo a passo aí que você vai fazendo, que o cliente vai fazendo para concretizar de que ele está fazendo a melhor escolha de levar o carro na sua oficina. Eu vou ler direitinho isso daqui, vou só complementar esse ponto aqui que eu estava comentando. O que acontece? Aí o cliente trouxe o carro, ele fala assim, eu tô com um defeito no carro aqui, eu queria saber o que é. Você faz aquele atendimento, você dá atenção para o cliente, dependendo da situação, você dá uma volta para sentir, e ali você explica para ele, não, tudo bem, eu vou precisar agendar, ou eu consigo já ficar com o seu carro para fazer o diagnóstico. Só que esse diagnóstico, ele leva um tempo, é necessário a gente inserir ali o scanner, né, fazer alguns testes, então tem um tempo de serviço em cima do seu veículo. Esse serviço a gente cobra um valor de diagnóstico. Só se eu passar o orçamento para você, eu não costumo cobrar. Tem oficina que, mesmo o cliente aprovando, ele cobra o diagnóstico do serviço. Não tem nada de errado nisso.
Mas eu explico e eu mostro para ele a importância disso. E ali é impressionante, 100% dos clientes que entram em contato faz aquela escalada. Eu falo para ele que tem o valor do diagnóstico, ele deixa o carro na tag e ali. E na maioria deles aí, 80 a 90% executam o serviço. E aí esses 20% às vezes acaba pagando o diagnóstico sem problema nenhum. E paga feliz da vida. Só que o relatório que eu entrego para ele, é isso que a gente fala, percepção de valor. Né? Uma certa feita, a pessoa falou, oh, eu não concordo muito com essa questão de pagar o diagnóstico, mas foi um atendimento tão bom que eu vou valorizar você. E eu achei legal esse feedback. Não é que o cliente, esse cara aí não valoriza, não sei o quê. É uma maneira dele ver. Mas aí o que eu expus para ele? Eu falei, deixa eu perguntar um negócio para você. Você tem ideia de quanto tempo eu levo para fazer esse relatório aqui? Eu comecei a passar o dedo, mostrando foto, vídeo, explicação detalhada para ele do que eu tinha passado. Eu falei, você já viu alguma coisa parecida com isso? Ele falou, não. Eu falei, quanto tempo eu levo para fazer isso daqui? Ele falou, olha, eu imagino que você deve levar um certo tempo. Eu falei, pois bem, é um tempo investido para entregar o melhor para você. Aí ele falou, não, deixa quieto, esquece o que eu falei, perfeito. E aí o cliente acabou retornando para fazer o serviço quando eu passei por essa situação. Outro ponto, todo questionamento do cliente, entrega extraordinária do atendimento ao cliente, você tem que dar atenção devida. Hoje em um grupo de WhatsApp, na hora que eu coloquei ali, mencionando acerca das lives, uma pessoa colocou assim, quero fazer um desabafo. Não tem coisa mais chata do que o cliente ficar perguntando, nossa, para cada tipo de serviço você tem uma mão de obra, achei que era uma só. Nossa, eu tenho uma raiva disso. Então, se, por exemplo, ela não tem respeito ao cliente, para ter esse tipo de atitude, fazer esse tipo de comentário, não tem respeito ao cliente. Como é que o cliente vai respeitar a oficina? Como é que o cliente vai sentir confiança? Porque provavelmente, se esse for um cliente que ele chegou presencialmente e ele fez esse questionamento, eu falo muito, o corpo fala. Se na hora que ele questionou, ele perguntou, a cara dela já falou descontentamento, já abaixou o nível do atendimento ao cliente, ele percebe. Sabe quando você faz a cara assim, o cliente está falando e você, ai meu Deus, não acredito. Você vira assim, a cara entorta, cruza os braços, demonstra desinteresse, pega o celular. Tudo isso são expressões que está comunicando e o cliente está percebendo isso. Agora, olha só, ela falou que não tem coisa mais chata do que ter que ficar explicando toda hora a mesma coisa acerca disso. Deixa eu só subir aqui. Você tem que entender que hoje tem aquele cliente sem noção, que aí você precisa trazer informação para ele, e tem outros pontos que você precisa mostrar para ele, explicar direitinho, com muita atenção e qualidade para que ele possa entender. Inclusive, crio metáforas para passar para o cliente. Que nem no caso eu até brinco, né? Não, então, eu considero cada ponto do carro como se fosse um setor. Setor do motor, setor da embreagem, setor da suspensão, setor do sistema de arrefecimento. Então eu falo, então para cada setor do carro existe uma mão de obra específica para executar determinado serviço. E aí fica muito mais fácil do cliente entender. A mesma coisa, eu chamo um pedreiro para fazer uma cozinha, eu acho que aquele valor que ele fez da cozinha para ele fazer o banheiro, o quarto e a sala. Tem que deixar claro, você precisa informar o cliente, você precisa contornar o que nós chamamos de objeções, contornar objeções. Se você não abrir a sua mente, se você não mudar a maneira de você enxergar o seu cliente, trazer informação clara, dificilmente você vai entregar um atendimento de qualidade para o seu cliente. Ouça mais o seu cliente, fica atento pelas informações que ele entrega. Para você aumentar aí de uma forma mais efetiva a lucratividade da sua oficina, entrega extraordinário para os seus clientes é algo fundamental.
Isso eu tenho feito aí, geralmente a gente faz ajuste de valores dentro de um determinado período na tarde. Nós fazíamos como? Toda virada de ano mudávamos o valor ali de serviço, aumentávamos o valor, sempre pensando o que eu posso entregar mais, não é só aumentar o valor, o que eu posso entregar mais para o meu cliente. Só que por conta de alguns fatores externos que acabou afetando de forma diretamente o interno dentro da Tagma, eu precisei, de questão de outubro do ano passado para cá, fazer por volta de 4 alterações de valores. Mas eu conversei com todo o time, eu falei, pessoal, eu vou precisar fazer alteração de valores aqui, mas eu preciso muito da colaboração de vocês, porque vocês são especiais. E eu vou entregar mais para o meu cliente, eu vou me dedicar mais para o cliente da Tagma, para quê? Para que o aumento não venha, ele não venha pensar em nos trocar por uma outra opção. Eu não posso só o aumentar por aumentar. Não, eu tenho que entregar uma percepção maior de valor. Então, assim, junto com a Roberta, a gente já criou várias outras estratégias para obter um resultado muito positivo, ok? Então, vamos finalizando aí, porque a gente já está em 22 horas. Espero que para você, né, amanhã você já chega lá, cada cliente que você atender, o que você pode entregar mais a ele? Olha só, vamos lá. Quando um cliente não autoriza o serviço, é cobrado para fazer o orçamento? Qual a sua opinião em relação a isso? É uma pergunta do Iago Lima. Vamos lá, Iago. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, orçamento não pode ser cobrado. Diagnóstico pode ser cobrado, é autorizado segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o cliente ele quer saber quanto custa para fazer uma troca de óleo e filtros, quanto custa para fazer a troca de pastilhas, isso aí não é um diagnóstico, é um orçamento, então você tem que passar para ele de uma certa forma, sem ter um custo, caso ele não aprove. Só que eu estou falando, isso que eu trouxe aqui, vamos pegar essa situação. Muito obrigado pela sua pergunta, ok? Ó, então vamos lá. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso entregar mais para esse cliente para que ele entenda essa percepção de valor e execute o serviço com você? Então vamos lá, o que eu faria? Atendimento com excelência, né? Mesmo assim, eu explicar para ele, ó, eu vou cobrar de você esse valor para fazer a troca de óleo e filtros, vamos supor, né? Só que de bônus eu entrego para você aqui um reaperto geral da suspensão dianteira e traseira. Como o carro vai estar no elevador ou vai estar ali no suporte, eu vou fazer um reaperto geral da suspensão e vou conferir outros itens para você sem custo. Mas se eu ver que existe a necessidade de fazer a troca, eu vou comunicar a você. Tudo isso. Eita, passei aqui. Pronto. Fiz uma arte aqui no telefone da Roberta aqui. Então, assim, o que você pode entregar para esse cliente? Eu vou falar a loucura que eu já fiz já. Por exemplo, já teve cliente que veio na Tagma, eu não sabia se ele ia aprovar ou não. Eu mandei lavar o carro dele. O cliente não aprovou. Na hora que ele chegou, que ele olhou, ele falou: você lavou meu carro? Eu falei: é um presente que eu gostaria de te dar. Aí ele falou, ele ficou constrangido, por quê? Por conta do atendimento, da qualidade. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, você consegue melhorar o preço, meu? Eu quero fazer o serviço com você. Ficou meio alto. Aí o que aconteceu? Eu falei assim: olha, eu não consigo mexer no valor. O que eu consigo é melhorar a questão de prazo de pagamento e outra, eu entrego mais coisas para você sem cobrar. Vamos fazer essa parceria, deixa eu cuidar do seu carro, olha só o que eu fiz. Então, assim, tem cliente que fica constrangido. Quando você entrega, o cliente enxerga a percepção de valor. Ajudou, Iago? O Iago está pelo YouTube, certo, Roberto? Show de bola, Deus abençoe, Iago. Aí ele colocou um comentário aqui, ó. Então aqui no caso, as oficinas de automóveis cobram por valor, por tipo de serviço ou tempo de mão de obra do mecânico. O certo é fazer a aplicação do tempário, né? Fazer o cálculo do tempo de serviço pela hora estimada que você aplica na sua oficina. Na Tagma hoje, qual que é o valor de hora? 1 hora de mão de obra. Carro simples, a gente já está chegando a R$ 220 ali. Eduardo, o carro chega para fazer uma troca de pastilha de um Celta, você cobra R$ 220?
Sim, o cliente paga e paga feliz da vida pela entrega que tem. Se vai ser cobrado ali, ou se vai ser feita a troca de disco e troca de fluido, a gente tem um acréscimo de valor aí, ok? Então, assim, o cliente sai super satisfeito em relação a isso, certo? Ele deu um ok, te respondeu. Show, Iago, valeu. Muito obrigado pela sua contribuição. Bem bacana. Se tiver mais alguma dúvida, pode passar também, manda num direct que a gente está. Você vê que assim, o cliente, o que acontece? Ó, vamos lá, até baseado em cima do Iago, do que o Iago falou. Dono de oficina acha que não é vendedor. Todos nós somos vendedores e você tem que saber estratégias de venda para a sua oficina. Não é o cliente que não presta, é você que não entende de vendas e precisa entender. Eu tenho sem dúvida nenhuma aqui, ó, no meu iPad eu tenho, deixa eu só pegar ele aqui, tomara que não. Eu tenho aqui, eu gosto mais do livro físico, vocês estão vendo aqui que eu tenho, essa é uma parte dos livros físicos que eu tenho. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, ó. E eu tenho os livros digitais também. Olha só. Estudar sobre vendas é importante para você. Ó, a venda, quando você entende acerca da venda, você entrega melhor para o seu cliente. Quando ele tem uma objeção, que é assim, ele está recusando aquilo que você está querendo prestar para ele, você consegue contornar. Tem muita gente que fala o seguinte: quando o cliente não aprova o serviço, o que ele faz? Esse daí sai fora, é um chorão. Não, procura saber. Pergunta para ele, por que você não aprovou o orçamento? Desculpa a pergunta. Né? Eu gosto de obter essa informação porque eu faço uma melhoria contínua de atendimento e de orçamento. Vai ter cliente que vai passar informação importante. Olha, eu não vou fazer porque ficou fora dos meus padrões, ficou fora da estimativa que eu estava pensando de gastar. Aqui no meu Kindle, aqui no iPad, livro de vendas, ó, eu tenho um, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove livros sobre vendas. Cada livro, cada trechinho que eu leio, eu trago uma informação extremamente importante para eu aplicar ali na hora de fazer um atendimento com excelência ao cliente. Esses livros, eles trazem informações poderosíssimas. Deixa eu ver se eu consigo de uma forma rápida aqui, ó. Um livro que é um dos melhores que eu já li, tá? Que ele chama assim, ó, Inteligência Emocional em Vendas. Tem um ponto aqui que, por exemplo, quando ele fala acerca de você vender um serviço para o seu cliente, você tem que entender a real dor que está por trás dessa dor dele. Então, assim, por exemplo, ele tem uma dor, o carro está com um problema, mas a real dor não está no carro, está no dono do carro. Qual que é essa dor que está por trás da dor dele? Por exemplo, pais que trazem carros das filhas para fazer a manutenção. A dor por trás dessa dor, né, que eu falei agora, é o quê? É o dono do carro ficar extremamente preocupado porque a filha dele não pode ficar na mão com esse carro. Por conta da fragilidade de ser mulher, a preocupação do pai. Então, olha só, é uma dor por trás da dor. Eu sempre falo para dono de oficina mecânica, o carro é um meio. No final, o que você faz é para o dono do carro. Por isso que o atendimento ao cliente é essencial. Você preocupando. Olha só, eu peguei uma situação esses dias de uma cliente, mulher, duas filhas, ela não tem marido e ela mora numa área nobre de São Paulo e ela se desloca muito. O carro dela é blindado. E o que aconteceu? Ela trouxe o carro para fazer um reparo, que eu terceirizei, um reparo no para-choque. Ela deu uma encostada no carro de uma outra pessoa ali, fez. Nós fizemos ali aquele reparo e no período que o carro estava na funilaria, o que aconteceu? O carro ele teve problema de partida. Então demorou para pegar, precisou fazer um auxílio de partida, vulgo chupeta, né?
foi lá, fez o auxílio de partida, o carro pegou, veio para nós, a gente finalizou ali, verificou, né, deu aquele detalhamento, eu levei para o Luiz do Lava Rápido, que estava, não sei se ele ainda está aqui, me levou. E quando chegou lá no Lava Rápido, ele falou: Du, o carro não quis pegar. A gente fez um auxílio de partida. E assim, como o carro ficou parado muitos dias, olha só o que é a preocupação. Na hora eu falei, é uma cliente que ela tem 2 filhas, ela não tem marido, então ela não pode ficar na mão com esse carro. Eu automaticamente, rapidinho, já liguei para ela, eu falei: ó, amiga, deixa eu avisar um negócio para você, o seu carro, ele apresentou, eu não tenho, olha que eu atendo o carro dela já há anos, falei, no meu histórico aqui, eu não tenho troca de bateria do seu carro. Eu já estou providenciando a bateria para deixar trocada, porque agora que vai começar esse período de frio, o seu carro com certeza vai deixar você na mão com a bateria, e eu não quero que você passe por esse tipo de situação, que geralmente vai acontecer quando você está precisando ir para uma reunião, precisando ir para uma consulta, precisando ir para um compromisso, que você não pode se atrasar ou não pode ter um problema, o que vai acontecer? O carro não vai ter a partida. Você vai ter que deixar de lado, você vai ter que gastar dinheiro com Uber. Então, para evitar que você passe por esse tipo de situação, eu já providenciei, já incluí aqui no orçamento, mandei para ela. Ela falou: sensacional, Eduardo, eu não posso ficar na mão mesmo. Então, isso daí você vê, tipo assim, é a dor por trás da dor do cliente. É você enxergar o cliente além do carro. Então, isso traz um resultado. Desse livro aqui, da inteligência emocional em vendas, você vê um trechinho do livro que falou sobre isso, me trouxe um ganho, né? Assim, a qualidade no atendimento e na preocupação com o cliente que elevou. Então, assim, é uma cliente que, assim, por tudo que a gente presta de serviço para ela, ela nunca questionou. Por incrível que pareça, na Tagma, o nosso índice aí de reprovação de orçamento é quase zero. O cliente só não faz serviço na Tagma quando ele está passando por algum problema, assim, foi um valor elevado, não tem o dinheiro no momento, mas aí ele acaba fazendo uma estratégia e depois acaba trazendo o veículo, tá? Então, assim, a gente tem um índice muito baixo de orçamento, por quê? Porque cada vez eu aprimoro mais o atendimento ao cliente. Outra, treino os colaboradores acerca disso. Eu falo para eles: gente, quando chegar o cliente, que não estiver nem eu, nem o Eduardo, nem a Roberta aqui, meu, dá um bom dia bacana, vai na direção do cliente, né? Vai com um bom dia, boa tarde, tudo bem, né? Pega na mão dele: ó, meu nome é tal, meu nome é Edson, né? E você perguntar o nome do cliente, sabe? Isso daí cria uma conexão muito forte. Treine os colaboradores para manter, no mínimo, o mesmo padrão que você faz. Sabe, o exemplo arrasta. Então, assim, você atendendo o cliente, você deixando claro para eles que o cliente é muito importante, que o atendimento ao cliente é um ponto fundamental para que tenha uma lucratividade bacana aí no serviço. É isso daí. Certo, meus amigos? Se deixar aqui, ó, falar de atendimento ao cliente, presente possibilidades aqui, é uma aula muito forte que nós temos na mentoria da Mecânica da Mente. Mas eu não vou estender não, porque partiu o descanso, que amanhã é quinta-feira, temos que produzir bastante dentro das nossas oficinas. A gente tem que ir lá e além da expectativa dos nossos clientes que estão esperando isso de nós. Você é um abençoado de Deus. Para finalizar, tudo isso que eu falei aqui tem uma importância muito grande pelo seguinte: Jesus Cristo, ele recrutou os discípulos e o que ele fez? Ele treinou, ele ensinou os discípulos. Teve um rebelde lá que não quis, que foi Judas, que traiu ele. Teve Pedro, que negou ele. Mas ele teve muitos outros que trouxeram resultados impressionantes, não só para Cristo, mas para o Evangelho. E por que é que às vezes a gente imagina que dentro da nossa oficina mecânica, eu só quero continuar, ó, Deus abençoe, Gleison, eu só quero trazer pessoas já prontas para dentro. E às vezes não é assim. Então a gente tem que treinar, temos que treinar os nossos colaboradores para todos estarem alinhados na mesma visão, na mesma cultura. Não é a cultura dos donos da oficina e cultura dos colaboradores, uma diferente da outra, não. É a mesma linguagem, o mesmo pensamento, é a mesma direção, certo, meus amigos? Gleison, Deus abençoe, muito obrigado a todos. Oficina Cavalcante, Deus abençoe sua vida.
né, através ali, não é de uma forma religiosa, mas Cristo tem muito para ensinar para nós dentro das nossas oficinas e abençoar. Olha, o Virgínio está falando, até o óbvio precisa ser dito. Né? É um tema de um livro e a gente sabe que é clássico isso daí e precisa realmente ser dito. Querendo ou não, né, a repetição é a mãe do aprendizado. Se você troca com eficiência uma correia dentada muito rápido, é porque você fez isso diversas vezes e isso entrou dentro da sua mente. Então, automaticamente dentro da sua mente é justamente isso que precisa ser feito. Você tem que estar treinando constantemente o seu time para que possa ter resultados e aumentar a lucratividade. Certo, meus amigos? Se tem alguém aqui que ainda não se inscreveu aí na jornada Resgate da Oficina, meu, você vê, Resgate da Oficina? Quantos donos de oficina precisa ser resgatado para poder ter um resultado diferente aí dentro da oficina? Vários. Você vê que é um negócio bem louco, né? É isso daí, ó. Família Veiga, Automecânica, Deus abençoe. Olha o meu amigo da Prudência, Bosca. Rapaz, outro dia eu passei próximo de você, quase que eu fui lá. Eu tô doido para conhecer você pessoalmente, meu amigo. Certo? Então vamos que vamos. Olha, o Magnata é vizinho nosso lá. Não tem essa de concorrente, não. Que a gente despeje informação. Eu quero mais é que ele seja mais abençoado, mais e mais. Eu tenho o Edson, que faz parte participou da mentoria também, tá, da Edson JK, tá muito próximo ali de nós. Não tem essa de concorrente, não. Assim, ó, meu, aplica aí o que eu tenho passado das experiências que a gente tem vivido no Atagma, aplica lá que você vai ver. Meu, hoje a gente tem cliente para todo mundo e sobra, mano. Então, assim, não tem essa. Eu abro, passo as informações sem problema nenhum, porque eu quero ver todo mundo próximo. Você vê aí, a jornada resgate da oficina mecânica é justamente isso. Meu, eu tô aqui para resgatar e trazer informação que talvez vocês precisam, né, ter esse tipo de informação. Então, se você não se inscreveu ainda, né, nas aulas que vão estar disponíveis aí do dia 30 de maio a 5 de junho aí, meu, vai ser um evento online gratuito que eu vou falar para você, né? Vai ter informação, a gente está trabalhando forte por trás. Tem provavelmente o William tá aqui, que é a pessoa que cuida junto de nós aí da parte da estratégia digital. Meu, todo dia de manhã a gente faz reunião. Meu, tudo isso que a gente está proporcionando para vocês não é do nada. Eu pego o celular aqui, ligo, não. Tem todo um trabalho, tem todo um script baseado em cima de informações. A gente anota tudo. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Dedicação para entregar isso para vocês, ó. Tudo isso daqui é script, ó. Nós conversamos, ó, o dia de ontem, a segunda-feira. É só anotação atrás de anotações para que para trazer essas informações para você de forma gratuita, sem problema nenhum. O que não pode você não pode ser dominado pela sua mente. A sua mente não quer. Olha só. Eu tenho um cliente que ele é fisiculturista, monstrão, pá, aqueles cara bombadão, né? E ele participa de campeonato. E ele foi deixar o carro dele numa semana que ele ia participar de um campeonato. E através da rede social eu acompanhei ele, ó. O cara seco, só os músculos à mostra e a alimentação dele totalmente assim voltada para o evento que ele ia ter. E ele chegou bem na hora que a gente estava tomando um café logo cedo. E eu falei, meu, eu não vou nem te oferecer um pão de queijo, porque eu sei que você está nesse processo alimentar aí para sua competição. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Eu fiz a pergunta, falei, mas eu não bate uma vontade de ser na sua casa, às vezes sua esposa não está comendo um negócio que você não pode comer, não dá vontade. Ele falou o seguinte, Eduardo, se eu perder pro pão de queijo, eu vou ganhar de quem? Aquilo ali eu na hora anotei. Se nós, dono de oficina mecânica, nós sabemos o que é que precisamos fazer dentro dela, se a gente não consegue tirar de dentro de nós para fazer e aplicar, se nós não conseguimos ganhar de nós mesmos, a gente vai ganhar de quem? Para de deixar sua mente sabotar você e aplica o que precisa ser aplicado. Mais uma vez, a pulseirinha, hashtag chega de desculpas, né? Ó, tá aí o Marcos entrou aí, ó. Somos fera, o Marcos. Todos nós. Certo, meus amigos? Então, pensa bem, tudo que precisa ser feito dentro da sua oficina mecânica só depende de você.
deixa de contar historinha para você mesmo, deixa de você sabotar você mesmo, se auto-sabotar e mete marcha para executar, porque os resultados vêm, sem dúvida nenhuma. Certo, meus amigos? Fiquem com Deus, bom descanso para aqueles que estão em São Paulo, bom friozinho aí, toma um café com leite, um chocolate quente, se prepara para dormir, que amanhã é dia de ser mais um dia abençoado por Deus, para que possamos produzir muito, certo? Aquele abraço, fiquem com Deus, até amanhã, eu vejo vocês amanhã, 21 horas aqui no Instagram e no YouTube. Pessoal do YouTube, do Face, Deus abençoe, valeu Cristiano, valeu o Edson da Max Lube e fora os outros amigos que aí estão Anderson também. da FAB. O Anderson tá. Ah, Safadinho tá aí conosco, né? É isso aí, Anderson. Vamos aí, ó, vamos começar. O Anderson está mais próximo ainda de mim. Tá literalmente do lado. Mas aplique isso daí que você vai. Ó, Anderson, entra para a mentoria aí. Quando a gente for fazer o grupo, entra lá, filho. Você vai ter estratégia forte lá para fazer muitas coisas boas lá, certo? Valeu, meus amigos.